Plutão e Mercúrio iniciam um novo ciclo no dia 10 de fevereiro. É um ciclo de transformações, de limpezas, de purga, de destruição. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos entender esse importante movimento de 2023. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação. Compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Como a conjunção vai acontecer no signo de Capricórnio, eu vou deixar aqui o vídeo do Mercúrio, do ingresso de Mercúrio em Capricórnio, para vocês entenderem um pouco mais como é o Mercúrio em Capricórnio e também da retrogradação que ele fez, para a gente então seguir para essas energias de Plutão e Mercúrio em Capricórnio. Lembrando que Plutão está prestes a terminar a sua passagem pelo signo de Capricórnio, né? Vai ingressar pela primeira vez em Aquário em março de 2023 e a gente vai ver um início ali da movimentação diferente do signo até que ele retrograde e volte novamente para Capricórnio, entrando em Aquário definitivamente a partir de 2024. Então a gente está falando de um movimento muito importante, a gente precisa sim prestar muita atenção porque pode ser uma das últimas chances que a gente tem de transformar todo o aspecto, todos os temas de Mercúrio a partir dessa conjunção. E como eu já falei, Plutão era o senhor do submundo, o Hades da mitologia grega. Ele é que lidava com o que está oculto, é o verdadeiro poder, a fronteira entre a vida e a morte era controlada por ele. Quem detém o poder é quem controla a fronteira entre a vida e a morte. Não tem conversa, todo mundo achava que era Zeus que mandava no mundo, mas na verdade era Plutão, e Plutão não se mostrava, Poucas pessoas tinham acesso. Até era muito polêmico isso, os gregos não cultuavam Plutão, tamanha a força que ele tinha, não cultuavam Hades, mas eu vou chamar de Plutão porque é o nome que a gente trabalha. Era muito temido, era como mexer com a morte, evocava esse sentido. Então, muitas vezes, quando tem um aspecto com Plutão, a gente fica nesse temor, nesse assombro, muitas vezes, e não aproveita tudo aquilo que ele tem de bom, que ele pode trazer de bom a partir do momento que a gente passa pelas crises, pelas transformações, pelas mudanças e purgas que ele traz. Então, é preciso fazer essa parte, passar por esses, digamos, testes, para alcançar o verdadeiro poder. Só quando a gente perde o medo da morte é que a gente começa a viver de fato, porque senão passa muito tempo aí pensando, Mercúrio, pensamento, em questões nesse sentido e não vive de fato a vida. O Mercúrio que faz a ponte entre os mundos, ele pode trazer o que pra gente? Ele pode trazer todas essas dádivas de Plutão, conforme eu chamo, desde que a gente faça as limpezas, as purgas, porque ele expõe tudo aquilo que é pútrido, tudo aquilo que precisa ser limpado, purgado, transmutado. Então a gente olha muitas vezes para características negativas, para coisas que a gente tem até medo de olhar e evita, se esconde. Por isso que ele tem um certo sentido de subconsciente, que é aquilo que a gente tranca lá atrás e não quer nem saber, não quer nem olhar para isso, mas quando a gente está num aspecto de Plutão, aqui envolvendo a mente, a comunicação, o pensamento, as trocas, comércios e muito mais, a gente precisa olhar para esses pontos que ele vai expor. Então inicia aqui um momento em que muita coisa começa a vir à tona para a gente trabalhar nesse sentido. E quando o ciclo progredir, a gente vai tendo aí uma maior progressão, uma maior clareza daquilo que precisa ser feito, como que a gente pode acessar esses outros níveis de consciência. Tudo vai depender sempre da nossa vontade, do nosso querer, para manifestar as características positivas. Então o Mercúrio tem a chance, traz essa oportunidade de fazer essa ponte, de nos conectar, meio que fazer um eixo aí entre o consciente e o subconsciente. Olha que interessante, para a gente purificar isso, transmutar, pegar aquilo que não é bom, as nossas estruturas, até por isso que eu falei de destruição,
destrói de certa forma as estruturas mentais que a gente tem, e isso muitas vezes se manifesta até de uma forma violenta, né? Porque a gente muitas vezes reluta, né? E esses trânsitos todos, eu sempre falo, quanto mais a gente insistir em lutar contra, mais intenso, mais forte a coisa fica. Então a oportunidade que a gente tem de transmutar tudo isso, tornar o nosso pensamento mais purificado dessas questões negativas que muitas vezes dominam a mente, e a gente aproveitar e sair lá do outro lado com uma mente mais estruturada, capaz de lidar até com os desafios do futuro. Porque é para lá que a gente está arrumando. Como eu falei, ele vai ingressar em Aquário e é mais um movimento da fase de transição. Então não é inegável que a gente precisa estar preparado. Agora, quem não tem consciência ou quem insistir nisso vai sentir a manifestação poderosa, vou dizer até negativa, porque vem de uma forma violenta, como eu falei, para a gente ver se acorda e ver se atenta para essas outras coisas, sai um pouco dessas questões mais rotineiras do nosso dia a dia, de estar inserido ali nos contextos, que só se preocupam com as questões materiais, enfim, e olha para esse outro lado nosso, aquilo que a gente relega, né, as nossas sombras, aquilo que está trancado nos nossos baús secretos, tudo isso precisa ser visto, né? A gente precisa lançar a luz sobre isso, fazer essa ponte, fazer essa troca, se reestruturar e melhorar à medida que a gente vai progredindo. E vamos às datas desse ciclo. Como eu falei, a conjunção, né? O novo ciclo inicia no dia 10 de fevereiro, começa a desenvolver, né? Começa a crescer, a gente tem mais clareza a partir do dia 3 de abril de 2023, chega ao auge, os primeiros resultados, a colheita, se tudo foi feito, né? Se tudo foi desenvolvido de acordo com o que eu falei aqui, né? Mais um ciclo iniciando, mais uma oportunidade que a gente tem no dia 10 de julho de 2023. A finalização, quando a energia começa a minguar, né? Fazer todo aquele processo de finalizar que vocês já sabem, no dia 20 de outubro de 2023. E um novo ciclo lá em 2024, no dia 5 de fevereiro. Então a gente tem aí praticamente um ano para trabalhar o nosso mental, ver como tá esses condicionamentos todos e usar essa energia positivamente para a gente ver onde estão as vulnerabilidades mentais, quais são os pontos que a gente precisa focar, estruturar, talvez a questão do planejamento, né, do signo de Capricórnio também. O foco muitas vezes em alcançar resultados, a gente pode setar a nossa mente nesse sentido, melhorando aí, alcançando maiores resultados. Então vamos dar uma olhada na mandala e entender um pouco mais dessas energias que a gente pode utilizar e trabalhar a partir de agora. Então tá aqui a mandala do momento em que Plutão e Mercúrio formam um aspecto de conjunção. Acontecendo aos 28 graus do signo de Capricórnio, são esses dois, no dia 10 de fevereiro, às 14h15 do horário de Brasília. E a gente já percebe que não formam outros aspectos, né? Basicamente, a gente vai falar sobre essa conjunção, sobre tudo que ela traz à tona, sobre as questões ocultas, dos temas ali que Mercúrio estão sendo influenciados segundo a energia de Capricórnio, então toda a capacidade que a gente tem de reestruturar a mente, como eu falei lá no início. E é como se, do ponto de vista astrológico, a gente tivesse a oportunidade de focar nessas questões, né? Na capacidade da gente se reestruturar, o pensamento, da fala, da comunicação, das trocas, né? Ver o que não tá bom, né? O que faz mal, o que é ruim, o que precisa ser limpado, purificado, transmutado ou transformado nesse sentido. Porque a partir daí a gente vai acessar as dádivas de Plutão, acessar aquilo que ele traz de benefício, né? Mas para isso é preciso fazer o trabalho. E a partir dessa energia a gente tem a oportunidade, a última oportunidade de ver sobre a reestruturação, sobre fazer esse processo nos temas de Mercúrio segundo o signo de Capricórnio, porque a partir de 2024
essa conjunção vai ocorrer no signo de Aquário e muda a história. Além disso, a gente tem o ascendente caindo a 17 graus de Gêmeos, né? Então traz toda a necessidade de liberdade, de espaço de circulação. Gêmeos é um signo do ar, então, portanto, precisa dessa liberdade para circular. Você não contém o ar, né? Pode até tentar, mas é muito difícil. Assim como a capacidade de trocas, de estabelecer conexões, de estabelecer pontes, de fazer essas interconexões, como eu gosto de chamar, que muitas vezes são benéficas. Ainda traz a oportunidade da gente fazer uma comparação entre como é a nossa mente, como ela seria se a gente fizesse esse trabalho de Plutão e como ela está, né, para a gente ter ali um apanhado do que precisa ser feito, né? Então a gente vai experimentar esses dois lados a partir dessa conjunção. Vai ter momentos que a mente está mais negativa, vai ter momentos que está mais otimista, então a gente vai vendo ali como que a gente se sente, ou pelo menos deveria, né, olhar como a gente está se sentindo durante esse processo para ver como eu me sinto melhor. Será que eu me sinto melhor com uma mente otimista, mais positiva, consumindo coisas positivas, ou eu me sinto melhor quando eu estou pessimista, quando eu tenho ideias negativas, quando eu estou consumindo coisas negativas e por aí vai. E quando eu estou expressando isso também, né? Que é tão importante quanto entender isso no mental é vigiar também o que a gente fala. Porque muitas vezes o nosso pensamento, a gente acha que está lindo, maravilhoso, mas na fala a gente reflete o que de fato a gente está pensando e muitas vezes vem essa coisa negativa que precisa ser purgada, limpada e transformada. O signo de Gêmeos é regido por Mercúrio, então, para a gente incorporar essas energias geminianas, a gente também tem que pensar nessa estruturação, né? Então, dificilmente eu vou ter liberdade de circulação se no meu pensamento não está legal. Então, fecha a conversa nesse sentido e a gente precisa aí prestar um pouco mais de atenção, né? Ter uma atenção especial para isso. Além disso, a coisa fica um pouco mais complicada agora, porque o meio do céu, o destino desse período caiu em Peixes, né? Aos 24 graus de Peixes. Peixes trazendo toda a sensibilidade, toda a intensidade, os oceanos profundos, quase intermináveis, a imaginação, a empatia, a compaixão, mas também traz o lado do vitimismo, né, do martírio, do sofrimento, de colocar a minha dor como uma cruz para que eu receba ali muitas vezes atenção, para que eu receba a piedade alheia, né? Que a gente gosta muito disso, de se colocar como vítima. E aí é preciso pensar e precisa lembrar que vítima dificilmente tem algo bem sucedido. A vítima consegue a atenção que ela está precisando? Sim. Todo mundo para prestar atenção no coitadinho? Sim, mas essa pessoa geralmente não tem ali coisas que a gente pode falar que são realizações, né? Porque o Capricórnio traz esse sentido também. Então, se a gente está falando de reestruturar o pensamento, é porque também tem a necessidade de colocar o pé no chão, trabalhar naquilo que precisa ser alcançado, ter essa ambição. Então, se muitas vezes eu me coloco como vítima, publicamente, ou até na minha carreira, né, na forma como eu lido com o meu profissional, dificilmente eu vou conseguir alcançar melhores resultados, né? Ter aí uma vida mais bem sucedida. E sucesso é subjetivo, né? Cada um tem um nível de sucesso. Mas é difícil você conseguir alcançar isso, qualquer que seja a sua definição de sucesso, se coloca como grande sofredor, grande coitadinha, né? A vítima de tudo. Então é preciso pensar nesse sentido, porque além de já ter o meio do céu em Peixes, o Netuno está conjunto aqui, ó.
aos 23 graus. Então já sabem o que eu vou falar, né? Vem toda a ilusão, toda a miragem, toda a fantasia distorcer a coisa. Por mais que essas energias não estejam fazendo aspecto, felizmente, né, com essa conjunção, porque traria ali uma pitada de confusão que seria difícil até encontrar esses temas, a gente precisa lidar com essa energia aqui do meio do céu, que é um ponto importantíssimo. Por isso que eu coloco nas minhas leituras aqui das mandalas, que são pontos, tanto o ascendente quanto o meio do céu, a gente tem que ter uma atenção especial, porque são energias que não diretamente ali com os aspectos, às vezes, apesar de que muitas vezes, né, tem uma conversa, como eu gosto de chamar, mas que a gente tem essas influências, porque são pontos angulares, né? São muito importantes e a gente tem que considerar isso. E aí as miragens, as confusões, a névoa de Netuno que confunde, entorpece, faz a gente pensar que existe solução mágica para tudo. Então ali eu me apego na minha religião, na minha fé e não preciso fazer mais nada. E, no entanto, essa energia da estruturação, da transformação da mente, né, dos temas de Mercúrio, está acontecendo no signo pragmático, realista, pé no chão de Capricórnio, regido por Saturno. Então, se deslumbrar demais, perdendo o contato com a própria realidade, não vai conseguir aproveitar essa última oportunidade de transformar as estruturas dos temas de Mercúrio. Então pode usar a fantasia, até deve usar a imaginação, né? Todo mundo precisa de um pouco de sonho, um pouco de até de ilusão, né? Vamos falar assim. Difícil viver 100% no pragmatismo, porque isso torna a gente até pessimista. Mas a gente também não pode deslumbrar demais, perdendo contato com a realidade própria, né? Perdendo contato com aquilo que de fato acontece para você, porque senão fica difícil. E aí se perde no oceano, cai numa confusão e desperdiça aqui o potencial dessa última conjunção, vou repetir bem isso, entre Mercúrio e Plutão no signo de Capricórnio. Algo assim só vai acontecer daqui a 250 anos aproximadamente. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala e espero que vocês aproveitem todos esses potenciais. Bom, vocês viram lá na mandala quais são os outros potenciais, né, as energias que a gente pode considerar além da conjunção de Plutão e Mercúrio. E o que a gente precisa fazer agora é entender as nossas vulnerabilidades, né? Quais os pontos no mental, no pensamento, está pensando muito negativo, o que precisa dessa limpeza, onde você precisa direcionar essas forças para se transformar e não deixar que elas se manifestem de qualquer maneira, que muitas vezes traz ali um aspecto negativo. Às vezes a gente fala dos trânsitos aqui e as pessoas ficam, mas isso é bom, isso é ruim. Depende sempre do nível de consciência, de como a gente está sentindo essas energias. E aí o mapa natal pode ser a chave ali para a gente entender como que essas energias se manifestam para cada um, mas principalmente da gente fazer esse exercício de olhar sempre para onde essas energias estão sendo direcionadas, quais são as vulnerabilidades, o que a gente precisa fazer e o principal, né, estar disposto a isso, porque nada disso adianta se a gente estiver resistindo, se a gente estiver querendo manter as coisas como elas são, do mesmo jeito, no mesmo lugar, a energia vem muitas vezes se manifesta de maneira negativa, causando incômodos. Aqui o Plutão sempre traz crises, né? Então, se a gente não está olhando para isso, se a gente não está atentando para isso, a gente vai começar a viver um monte de coisas sem entender porquê, e essas energias todas têm uma finalidade que a gente não consegue reconhecer e não consegue aproveitar porque não está preparado para isso. Então a preparação começa por ter consciência, mas principalmente por saber
saber como utilizar e saber aonde vai ser necessário utilizar essas forças. Então, como eu falei, se a forma de comunicar, né, pode trazer até uma certa agressão, muitas vezes lidando com tabus na comunicação, a gente vai ver isso também. As estruturas, as instituições que zelam por essas questões mais polêmicas da sociedade vão ser impactadas, a mídia em geral vai ser impactada, então a gente vai ver tudo isso. Mas no nível individual a gente precisa direcionar e saber se é na comunicação, no pensamento, consome muita coisa negativa, tudo isso vai refletindo ali na estrutura mental e tudo isso vai afetando de uma maneira que a gente nem sempre se dá conta, até que vem um aspecto desse e traz à tona tudo que a gente tem de ruim na nossa mente, ou tudo que a gente fala de ruim, ou tudo aquilo que a gente faz de ruim para fazer as trocas, para o comércio, né? Para um monte de outros temas de Mercúrio que a gente não costuma prestar atenção. Então é nesse sentido que a gente tem que focar. Essa é a oportunidade que a gente tem de transformar mais uma vez, né? Mais um ciclo, antes que o Plutão ingresse definitivamente em Aquário, e aí a história é outra. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Link na descrição das redes sociais, do canal, do Telegram e do grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Quer compreender melhor essas forças no seu mapa natal? Pode me chamar no WhatsApp, vamos marcar uma consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.